Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira do nosso curso para residentes de cirurgia de cabeça e pescoço, da Associação Paulista de Medicina, da secção de São Paulo. E hoje a gente vai ter uma aula que vamos comentar alguns assuntos sobre a ablação dos nódulos tiroidianos por radiofrequência. A gente sabe que isso é uma técnica inovadora, uma técnica nova. E para poder presentear a gente com essa aula, nós vamos contar hoje com o professor Dr. Fernando Valder, que ele é professor de cirurgia de cabeça e pescoço da Escola Paulista de Medicina, mas para nós não é nada disso, para nós é o Fê, né? O Fê é um grande amigo da gente, longo tempo viciado em Coca-Cola, e grande amigo nosso, corintiano, graças a Deus. O Fê foi das grandes coisas que tivemos na nossa sociedade, é ex-presidente da nossa sociedade brasileira de cabeça e pescoço, um amante do bom e velho rock and roll. E, Fê, a palavra é sua. A gente vai deixar, então, para as perguntas ao final, a menos que o professor Fernando queira falar alguma coisa. Professor Fernando, para vocês. Para mim, é o Fê. Não é, Fê? Segue aí o barco e um beijo no teu coração. Obrigado de ter aceitado o convite nosso, Fê, que a gente sabe que você é uma pessoa que tem uma visão ambígua das coisas. Você sabe tanto a parte boa quanto a parte ruim. Então, você foi convidado meio que proposital aí, para poder colocar o assunto bem a fundo para a gente. Beijo para você, meu brother. Meu amigo, é o seguinte, Emerson, obrigado. Eu só tenho a agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, da Associação Paulista de Medicina. É um prazer poder falar com vocês, mostrar um pouquinho da experiência e espero que no final a gente possa discutir, ter menos dúvida do que muita gente tem no instante. Né? Então, a gente me chamaram para falar sobre a ablação dos nódulos tiroidianos, quando indicar, mas eu acho que essa aula, no final, a gente vai poder discutir quando indicar. Tem algumas coisas para discutir antes. Né? Tem alguém com Tem alguém com áudio aberto. Tem um áudio aberto aí. Continua no centro das discussões. O governo define uma estratégia para... André, alguém está com o áudio aberto. É, só um momento que está na lista do Dr. Fernando, eles já estão tirando, só um momento. Beleza. Bom, então, como a gente tem um moderador corintiano, tem um apresentador corintiano, e ontem o nosso grande Corinthians fez 110 anos, então uma homenagem, uma humilde homenagem aqui ao glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior campeão de todos desse país, o campeão dos campeões. Coisa mais linda do mundo, é isso aí. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho nenhuma relação com a empresa que traz a radiofrequência para o Brasil, então eu estou muito tranquilo para fazer as minhas considerações. Né? Então, a grande discussão, e a gente volta toda vez nessa discussão, sobre a tiroidectomia. Né? O que a gente vê é que a tiroidectomia, descrita tanto por Cocker quanto por... oh, meu Deus! Pelo... esqueci aqui. Mas, assim, então, os dois pais da tiroidectomia, né, na verdade, eles desenvolveram uma técnica, o Bilgot e o Cocker, desculpa, desenvolveram uma técnica que tem mais de 100 anos e que é basicamente a mesma técnica que a gente utiliza até hoje, né? E com excelentes resultados. A gente pode discutir resultados estéticos, se na cicatriz ou não, mas assim, é o que a gente usa até hoje, é uma das coisas que não foi modificada na medicina e os resultados excelentes. E aí na medicina moderna, né, a gente vive discutindo como modificar a tiroidectomia. Qual a melhor situação para a gente evitar o quê? Evitar a cicatriz. A discussão sempre é sobre a cicatriz. Né? Então, tem aquele trabalho que o Google mostra as pessoas olhando o pescoço da pessoa que tem cicatriz, que isso é estigmatizante, né? Mas a verdade, a grande discussão é o procedimento é bom,
a técnica é boa, o procedimento é seguro, a gente faz isso há mais de 100 anos, os resultados são excelentes e a grande discussão sempre acaba sendo, nesses meus 30 anos de formado que eu vejo, é sobre a cicatriz. Mas, na verdade, será que é isso mesmo? Será que é porque você está falando de uma doença e não de uma coisa estética? Porque, assim, a gente vê tantas... O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo, né? E você vai ver cicatrizes como essas aqui, e o pessoal vai lá e faz e continua fazendo plástica, uma atrás da outra, e não vejo grandes discussões sobre estética da cicatriz dessa pessoa, né? Então, na verdade, a gente discute a cicatriz da cirurgia da tireoide por uma questão de estética ou isso daí é uma questão de valores um pouco distorcido da própria sociedade, né? E aí a gente desenvolveu várias incisões axilares, incisões substernais, incisões pela boca, né? Tudo para evitar a cicatriz da tiroidectomia. Aliado a isso, vieram novas tecnologias com preços agregados, muitas vezes bem caros, como, por exemplo, a cirurgia primordialmente desenvolvida para a barriga, como a laparoscópica, e até mesmo o robô, que nunca, até hoje, não foi adaptado para cirurgia de cabeça e pescoço. Ele é bom para a utilização, por exemplo, para transoral, para tumores de orofaringe, tumores de base de língua, mas assim, ele não é um robô desenhado para fazer cirurgia delicada que é necessário na cirurgia de cabeça e pescoço. E aqui a radiofrequência, né? A radiofrequência basicamente é isso que a gente tem. A gente tem um gerador, né? Hoje no mercado já tem mais de um gerador, esse é o gerador que a gente utiliza no Brasil, um probe, que é uma agulha, né? Onde vai ser transmitido calor para a ablação desse nódulo, né? Quando a gente vai falar de uma nova tecnologia, um novo procedimento, a gente sempre tem que comparar com o gold standard. O gold standard nosso é a cirurgia, tá certo? E na cirurgia, quando a gente vai fazer essa comparação, a gente tem que ver algumas coisas do procedimento novo a ser realizado. Esse procedimento é seguro? Qual é a curva de aprendizado? E aqui eu coloquei em vermelho a curva de aprendizado, porque basicamente a gente está discutindo ultrassom, né? Então, a boa aplicação da radioablação está diretamente relacionada com um bom ultrassom durante o procedimento. E aí a gente pode discutir o custo-benefício, resultados de tratamento, as complicações e aspectos mais subjetivos como qualidade de vida e resultado estético. Lembrar que qualquer procedimento que vá fazer frente ao procedimento padrão, ele não pode, em hipótese alguma, diminuir a efetividade primordial que é o tratamento, a cura, o bem-estar do paciente, né? Bom, então a pergunta muita gente, se olhar assim à primeira vista a radiofrequência, vai falar, bom, a maior indicação dela é para um aspecto estético, né? E como a gente vai ver ao longo da aula, talvez não seja só isso nesse caso especial, né? Então a gente continua com essa discussão da estética, mas a radiofrequência, que já vem sendo utilizada em várias outras áreas da medicina, talvez tenha uma resposta no futuro que não seja apenas uma resposta em relação à estética do paciente. Então, a gente vem à nossa pergunta. Quando indicar, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que dividir as duas coisas, né? A gente tem que dividir a indicação da ablação por radiofrequência entre nódulos benignos e nódulos malignos. Ao longo das aulas eu vou mostrar o porquê disso, né? Outra coisa que é importante, a gente tem que saber das diferenças, tanto mundiais quanto regionais. Opa, desculpa. Como vocês podem ver aqui em azul escuro, são os países com a maior incidência de câncer de tireoide. Muito provavelmente porque a busca ativa é muito maior do que no resto do mundo. Mas como vocês podem ver no quadro abaixo, nos países mais pobres, né, você ainda tem a maior incidência de morte por câncer de tireoide. E as novas tecnologias caem num problema sério também de padrão econômico,
Talvez você não consiga oferecer para todo mundo. E aqui no Brasil é sempre bom ressaltar, nós temos duas realidades. A realidade da medicina pública e a realidade da medicina privada. Não consegui conectar o Bluetooth, não sei se é o problema do... Bom, Marcelo, Rosano, teu microfone está aberto. Bom, eu tive o prazer de fazer o meu treinamento de radiofrequência com o Dr. Stefano Spiesa, em Nápoles, né? Esse aqui é o hospital que eu, o Dr. Carlos Leite e o Dr. Fernando Dias fizemos nosso treinamento, né? E basicamente, quando é que você vai indicar a radiofrequência, né? Você pensando em nódulo benigno, basicamente você vai ter que ter as mesmas indicações. Então, o que a gente tem? Os nódulos que dão sintomas compressivos, nódulos maiores que 3 ou 4 centímetros, aí depende muito, às vezes você pode ter um nódulo de 2 centímetros, uma paciente muito magra, de istmo, e que ela incomoda esteticamente muito. Então, basicamente, sintomas compressivos, nódulos maiores e estética. E muitas vezes a grande tchan do negócio é que são as mesmas indicações de tiroidectomia parcial. Isso daqui é um trabalho que foi publicado no JAMA, né, sobre a história natural dos nódulos benignos da tireoide. O que a gente vê? Que mais ou menos 11% dos nódulos benignos vão crescer e cerca de uma porcentagem desses nódulos aí vão triplicar de tamanho em 5 anos. Mas a grande maioria dos nódulos benignos eles vão continuar estáveis, sem crescimento e sem dar grandes problemas para o paciente. Quais são, na patologia da tireoide, os fatores que influenciam a decisão terapêutica? Então, tem a função da tireoide, se essa tireoide funciona ou não, a estrutura e o tamanho desse nódulo, se há ou não sintomas compressivos. É muito importante a gente definir com um padrão muito adequado qual é o padrão citopatológico dessas lesões, e a gente vai ver que isso modifica muito nossa indicação de radiofrequência. A concomitância com outras patologias, alguns pacientes, por causa de problemas cardíacos, pulmonares, não conseguem ir para uma mesocirurgia. E importante, cada vez mais importante na medicina atual, a expectativa do paciente. Quer dizer, o paciente tem que participar dessa discussão. A opinião do paciente é importante nessa definição. Basicamente, ainda nesses procedimentos minimamente invasivos. No caso da radiofrequência, deixar bem claro para o paciente que ele pode ter o problema resolvido em uma sessão, mas ele pode ter a necessidade de fazer 2, 3 sessões. E isso acarreta num custo, numa expectativa maior. Né? Bom, aí a gente pega, nos últimos anos, os vários guidelines da ATA, ACE, vários guidelines mostrando, né, que até uma ablação com laser, radiofrequência, alcoolização, virou uma realidade. Né? Então, tem vários guidelines que falam que o cirurgião, ou uma das opções terapêuticas para os nódulos benignos, é o tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Como é que funciona a radiofrequência? Na verdade, você vai promover, através de uma frequência iônica, o aumento de temperatura dentro desse nódulo, formando, que a gente vai trabalhar nessa temperatura de 70 a 100 graus, formando uma coagulação, depois da denaturação, uma coagulação intranodular. Né? E aí é o que você vai ter no resultado do nódulo. Por que eu estou mostrando essa foto? Muita gente pergunta, mas como é que é operar depois de uma radiofrequência? Na verdade, como vocês podem ver, existe uma necrose central, né, e um edema perinecrótico aqui, mas sem comprometimento da cápsula. Diferentemente da alcoolização, o processo inflamatório pericapsular da radiofrequência é mínimo. Então, as pessoas, inclusive tem trabalho publicado para isso, mostrando que quando você tem que fazer um resgate pós-radioablação, você tem basicamente uma estrutura periglandular normal, sem aquelas dificuldades de dissecção, encontrar o nervo e outros problemas de outras técnicas de ablação. A técnica que foi introduzida e hoje é a mais utilizada no mundo e foi com o pessoal da Coreia, né, que fez isso, é a chamada Move and Shot. Então, você vai introduzir, primeiro você vai setorizar o seu nódulo, né? Então, você vai pôr limite inferior, médio e superior desse nódulo.
e você vai introduzir seu eletrodo até o final, mais perto da cápsula possível, e trazer, isso eu vou mostrar para vocês depois, disparando. À medida que vocês vão disparando, vão aparecendo essas bolhas, as chamadas bubbles, uma sombra abaixo dessas bolhas, mostrando aonde você está ablando. Existe uma região muito perigosa aqui, que é chamada o triângulo perigoso, ou danger triangle, né, onde você tem o nervo recorrente. E essa região aqui, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a ablação. Então, vocês podem ver que ele deixa até uma região, quer dizer, a parte longe do triângulo. A outra região importante é a bainha vasculonervosa, onde você vai ter a carótida, a jugular e o nervo vago. Lembrar que muitas vezes esse nódulo está muito próximo dessa região, e quando você vai fazer a ablação, principalmente pericapsular, tem que tomar cuidado para você não pegar um vaso, né? Então, esse autor aqui, eles tentaram fazer um risco dos nódulos, né? Desde um risco muito baixo até um risco muito alto. E eles fizeram esse diagrama com todas as localizações, tamanhos e posições do nódulo, classificando como, olha, esses nódulos aqui são mais complicados, o índice de complicação, de paralisia de nervo, é muito maior do que os dos outros, né? E também desenvolveram, e principalmente o Dr. Baek, a chamada hidrodissecção. Então, o que é a hidrodissecção? Nesses nódulos mais complicados, perto de regiões mais nobres, que você pode ter um potencial de complicação mais alta, você vai injetar água gelada, tá? Para tentar aumentar o espaço, por exemplo, entre o nódulo e a carótida, entre o nódulo e o nervo, aqui, né? Você tem um espaço maior para fazer a ablação, protegendo, inclusive, com a água fria, o nervo ou a artéria, né? Lembrar que, para isso, é uma curva de aprendizado. Para você fazer a hidrodissecção, você já tem que dar um bom da sua radioablação para você ter segurança com ultrassom, fazer a hidrodissecção no local correto, né? Esse é o Dr. Spiesa, essa é a posição normalmente que o paciente fica, o cirurgião fica acima do paciente, ele faz a chamada inserção do probe transístmico, sempre do istmo em direção à porção lateral do nódulo tiroidiano, né? Se você for ambidestro, você pode ficar sempre nessa posição. Se você não tiver destreza com as duas mãos, você pode vir para o lado de baixo no paciente e inverter essa posição para fazer a ablação dos nódulos no lóbulo direito. Se você for destro, é óbvio, né? Algumas dicas para quem está começando. Começar com baixa potência e um tempo maior de ablação, do que tentar fazer a ablação com uma potência maior num curto período. A gente vai ver que à medida que você aumenta a potência, você vai aumentando a impedância também. Então, para quem está começando, é melhor começar com uma potência mais baixa, ficar mais tempo no local do que tentar fazer mais rápido e botar uma potência maior num local perigoso. Começar com nódulos entre 2, 3 centímetros até 4 centímetros, né? E se você tiver dúvida ou não estiver tranquilo, não tentar fazer uma ablação muito perto da cápsula, das regiões mais críticas, né? Lembrando que existe sempre a possibilidade de você fazer uma nova ablação se por um acaso houver a recorrência do nódulo, né? É importante também falar com o paciente, quando você for discutir, isso daí é muito importante, aquela coisa decisória da hora, que esse tumor não vai desaparecer. Ele vai ter uma diminuição de tamanho progressiva, que vai durar 12 meses, em trabalho mostrando uma diminuição até 4 anos depois, né? Que pode existir uma taxa de recorrência dessa lesão de 2 a 5% dos casos, e que ele não é livre de complicações. É óbvio que quanto mais você faz a ablação, menor é o índice de complicação que você tem, mas o paciente pode ter sangramento, pode ter dor, pode ter rouquidão, né? A grande maioria das vezes são sintomas passageiros, mas se você for inadvertidamente muito perto do nervo, você pode ter uma paralisia definitiva do nervo. Isso é uma das grandes coisas para você operar o paciente acordado com anestesia local. Você vai conversando com ele, evitando uma lesão inadvertida do nervo, né? Isso daqui
vou mostrar rapidamente para vocês como funciona, então, a radioablação. Então, é uma paciente de 32 anos, um volume de 20 ml no nódulo. Aqui vocês veem o nódulo. E sempre a gente vai começar, né, com uma anestesia tópica, que é, você vai anestesiar junto à cápsula da tireoide. Vocês podem ver a agulha entrando aqui. Ela vai entrar nesse espaço pericapsular, tá? Abaixo da musculatura pré-tiroidiana. Então, você vai anestesiar toda essa região. E aqui vocês mostram, normalmente a gente usa uma agulha de raquianestesia, e na medida que você vai anestesiando, vocês vão vendo que vai crescendo um espaço entre a cápsula tiroidiana e a musculatura. Então vocês vão anestesiar toda essa região aqui, e normalmente o procedimento é indolor. Então a via é a transístmica, e a gente sempre vai começar pela porção inferior do nódulo, né, evitando o chamado triângulo perigoso nessa região. Então, vocês podem ver, eles foram com o eletrodo até o final, quase até a cápsula, entra e traz, fazendo o chamado moving shot. À medida que você vai disparando a radiofrequência, vão fazendo essas bolhas com esse sombreamento abaixo das bolhas, né? E você vai fazer isso naquela divisão. Começa pela porção inferior, depois você vai para a porção média do nódulo tiroidiano, e finalmente chegando à porção superior do nódulo tiroidiano. É muito importante você avaliar sempre depois o nódulo, tanto na transversal como no longitudinal, se você conseguiu ablar todas as regiões desse nódulo, né? As visões são um pouco diferentes. Então, aqui andando um pouquinho mais. Então, isso daqui é o esquema dessa ablação. Você começa pela porção inferior, junto do triângulo perigoso, vai continuando desse jeito, e é importante, né, sempre você avaliar. Então, quando você está... Isso aqui tudo é a porção inferior. Então, quando você faz uma outra visão, uma visão longitudinal, você vê, olha, isso aqui eu consegui já ablar, então, mas falta tudo isso aqui. Então, você vai partir para a porção média e continuar fazendo a mesma coisa. E desse jeito, você vai fazer até conseguir ablar todo o nódulo. Importante depois que você fizer essa ablação, às vezes você repetir seu ultrassom para ver se faltou áreas para serem feita a ablação, e lembrar que a principal causa de recidiva desse nódulo, ou de recrescimento, né, o regrowth que eles falam lá, é a má ablação perto da cápsula tiroidiana. Bom, e aí, como a gente estava discutindo, a radiofrequência é um tratamento efetivo? Então vamos dar uma olhadinha. Esse aqui eles estudaram uma meta-análise, que foram estudados 963 papers, foram isolados 12 para radiofrequência e 12 para ablação por laser. Foram 1.186 nódulos, e o que eles vieram, que a variação da redução relativa de volume na radiofrequência foi de 68%, isso daqui em um mês, 75% em 6 meses, 87% em um ano. Para o laser foi um pouco menor do que para a radiofrequência. Eles tiveram melhores resultados com aqueles nódulos menores que 30 ml, né? E houve, em todos os casos, uma significante diminuição dos sintomas compressivos e uma resposta cosmética adequada pelos pacientes, né? Esse outro trabalho aqui, eles mostram 1.000 pacientes com 1.619 nódulos, né, mostrando entre lesão cística e lesão sólida. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que a lesão cística ela deve ser tratada com alcoolização. E o pessoal da Coreia e também da Itália, eles acham que a lesão puramente cística é muito melhor tratada com a alcoolização do que com a radiofrequência. Mas aqui eles mostraram 1.619 nódulos, eles tiveram um sucesso para o cístico de 78,9%, para o sólido de 78,2%. O que eles falam é que nos casos de lesões sólidas, houve a necessidade, em mais casos, de você ter que refazer o procedimento, que não aconteceu
com as lesões císticas, né? Aqui é interessante, né? São vários artigos, esse trabalho foi publicado em 2012, são vários autores de vários países, mostrando os resultados dele em relação à redução do volume do nódulo benigno. Então, isso daqui no primeiro mês, no sexto mês e depois de um ano. Vocês podem ver que todos os trabalhos mostram reduções acima de 70% em 12 meses, né? Alguns trabalhos mostram redução de 100%. Esse outro trabalho aqui, que foi avaliado 345 nódulos em 345 pacientes, foram 276 lesões, sendo 248 sólidas e 28 císticas, né? Eles tiveram um resultado de sucesso em 2 meses, 97,8% dos casos tratados. E vocês podem ver que o P foi significativo em praticamente tudo. Volume, maior diâmetro, os sintomas, a cosmético e a diminuição de vascularização, que também é um fator importante para você prever uma possível recidiva ou novo crescimento do nódulo, né? Aí vem a segunda pergunta nossa. A radiofrequência é segura, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui, né? Esse daqui é um trabalho do Baek falando só sobre complicações, né? Então, ele estudou 1.459 pacientes, foram avaliados 1.543 nódulos e, ao todo, 48 complicações. O volume de redução em 12 meses dessas lesões foi de 93%, né? A complicação geral foi baixa, em global de 3,3%, e as complicações maiores, que são mudança de voz, lesão do plexo braquial, uma ruptura do tumor e um hipoparatiroidismo permanente, vocês viram que foram em muitos poucos casos. E as complicações menores, como hematoma, pele queimada e vômitos. Então, de modo geral, tá, com todos esses casos avaliados, a gente pode considerar uma taxa de complicação bem baixa, né? Todos os pacientes não tiveram, com exceção de um, não tiveram nenhuma complicação permanente. Apenas um paciente desenvolveu hipotiroidismo permanente. Bom, nesse outro trabalho aqui, eles fizeram uma meta-análise para ver as complicações. Foram 2.421 pacientes analisados, com 2.786 nódulos benignos da tireoide. Eles tiveram apenas 41 complicações maiores e apenas 48 complicações menores. Quer dizer, no global, eles tiveram um índice de complicação de 2,38% e as complicações maiores, entre elas a alteração de voz, de 1,35%, né? Nessa revisão foram colocados, além dos nódulos benignos, nódulos malignos. E dá para se ver que as complicações maiores foram muito mais presentes na ablação de nódulos malignos do que na ablação de nódulos benignos. Tanto as maiores quanto as menores, né? Mas vocês podem ver que aquele trabalho, o primeiro era de 2012, esse é de 2017. À medida que a radiofrequência foi mais implantada, mais utilizada, o número de complicações maiores diminuiu excessivamente. Bom, e aqui ele mostra, né, que tanto nas complicações globais quanto nas maiores, houve quase 5 vezes mais complicações quando você tratou ou fez a ablação de tumores malignos. Então, de 2,11% para 10,98%, de 1,27% para 6,71%. E é importante também que tem muita gente que fala, esse procedimento só é feito na Ásia, só coreano que faz, só chinês que faz. Mas os índices de complicações globais e complicações maiores, tanto no grupo asiático quanto no grupo não asiático, foram absolutamente semelhantes. Ou seja, não existe esse papo de eles fazem melhores do que a gente. Não. Quem está fazendo no Ocidente radioablação está fazendo bem. Bom,
Agora vem a pergunta, quando indicar a radioablação? Então, a gente tem vários guidelines ao longo desses tempos, né? Esses guidelines começaram quase todos na Coreia, mas você hoje tem guideline italiano, você tem guideline do NICE, que é inglês, você tem guideline da Áustria, tem vários guidelines. E o que a maioria dos guidelines fazem? Isso que é importante, né? E aí que a gente começa a discutir. Todos indicam, em todos os casos, para paciente sintomático e que não quer ter a cicatriz no pescoço. Então, basicamente, a primeira indicação da radiofrequência é para pacientes com nódulos benignos, sintomáticos e que não querem ter uma cicatriz no pescoço. Todas essas outras indicações podem ser discutidas e cada sociedade, define o que acha melhor para eles, né? A sociedade coreana, ela fala o que é uma indicação hoje, a última revisão deles, né? Então, pacientes com nódulos benignos produzindo sintomas compressivos ou que tenha preocupação cosmética. E eles indicam, nas mesmas, óbvio que tem indicação de cirurgia, para nódulos funcionantes, tanto tóxico como pré-tóxico, né? Quais são as contraindicações? Carcinoma folicular ou um critério pela PAF que fala que é um papilífero mais agressivo. Quais os potenciais indicações? Aí a gente vai discutir um pouquinho na frente. Para tratamento primário do carcinoma papilífero de tireoide e para o tratamento de metástases de carcinoma papilífero de tireoide, principalmente aquelas recidivas depois do procedimento cirúrgico ou procedimento por radioablação, né? As contraindicações relativas são as mulheres grávidas, aqueles pacientes que têm uma doença cardíaca muito importante e que essa energia pode alterar esse batimento cardíaco, né? E a paralisia ou paresia contralateral da corda vocal. Então, aí a gente vê aqui a radiofrequência. Quais são as indicações da Itália? É basicamente a mesma coisa. E vocês podem perceber que, para câncer, a primeira guideline da Itália fala que você só deve fazer para câncer ou para metástase de câncer naqueles pacientes que não suportam uma cirurgia, que tem uma cirurgia contraindicada, ou que eles não têm mais procedimento cirúrgico a ser feito e que o radioiodo não foi efetivo, né? Para cistos tiroidianos, eles continuam achando que a alcoolização é melhor, né? E para cânceres foliculares da tireoide e câncer, isso aqui aqui em cima eu estou falando para metástase, para câncer primário da tireoide, quer dizer, o câncer do nódulo da tireoide, eles continuam achando que a cirurgia é o gold standard, é o que deve ser feito. Bom, quais são as indicações? Então, a gente, pelo jeito, as mesmas indicações que a gente tem para nódulos benignos, as mesmas indicações que a gente tem para nódulos císticos, as mesmas indicações que a gente tem para bócio. E aí eu estou falando de nodular e multinodular, mas lembrando sempre do volume tiroidiano. Bócio multinodular, você pode, numa mesma sessão, você pode fazer a ablação de 1, 2, 3 nódulos sem grandes problemas. Algumas pessoas acham que você tem que fazer uma sessão para cada nódulo, mas não é necessário, né? Para o nódulo autônomo, parece que tem um resultado muito bom. Eu botei em verde para a gente discutir isso um pouco mais para frente, mas parece que o mesmo resultado que você tem para os nódulos benignos, você tem para os nódulos autônomos, inclusive com a normalização dos hormônios tiroidianos, né? Pacientes que têm uma lobectomia prévia, que você, principalmente se você mexeu do outro lado, pacientes que não querem operar, aqueles pacientes que são inoperáveis de câncer, isso a gente vai discutir, e aqueles pacientes que têm a recorrência do câncer, principalmente linfonodo, que eu vou deixar por último essas duas opções aqui para a gente discutir. Então, isso mais ou menos é um consenso mundial, e o que tem abaixo disso, que são os cânceres inoperáveis, as metástases ou o câncer primário de tireoide, a gente tem que discutir um pouco mais seriamente sobre isso, né? Então, aqui são alguns resultados para quem não viu,
né? Isso daqui é um nódulo tiroidiano, isso é após a ablação, 3 meses após a ablação. Esse é um caso de um paciente com bócio multinodular. Esses casos não são nossos, esses casos são do Dr. Spiesa, bócio multinodular com uma redução significativa do nódulo após 18 meses, né? Esse aqui é um caso, inclusive foi publicado, mostrando um nódulo autônomo e depois de um certo tempo da radioablação, acho que 5 meses depois da radioablação já, você não conseguia ver o nódulo, né, no lado direito e você não tinha mais autonomia do mesmo com os hormônios regularizados, né? Esse aqui é um caso do Dr. Carlos Noitz-Lane, meu sócio, meu amigo pessoal, foi feito no servidor público estadual. Esse é o nódulo e esse é o resultado 5 dias após. Se eu não me engano, 3 meses após a radioablação, a diminuição do volume desse nódulo já era de 63%. Bom, agora vamos falar. E para metástase carcinoma papilífero, né? Então, quando indicar? Começar os trabalhos. E aí a gente vê, essa foi a nossa pergunta, a pergunta 16 do questionário, do último questionário da Sociedade Coreana de Radioablação. Então, esse aqui esse autor ele tratou 27 pacientes com tumor metastático, comparando a cirurgia com a radioablação, né? Todos os pacientes deveriam ter metástase menor que 2 centímetros, isso é importante, né? E o resultado dele foi absolutamente igual no follow-up de 32 meses, tanto na taxa de recorrência, como a negativação da tireoglobulina e a taxa livre de doença nos 2 grupos, né? Nesse caso aqui, o Shu ele fez uma meta-análise, né? Ele mostrou os resultados dessa meta-análise, mostrando, ele fez uma comparação, nesse caso especial, ele fez entre a RFA e mostrou uma redução de volume nos primeiros 6 meses, RFA e laser, desculpa. Ele comparou a RFA com laser. Ele mostrou que no primeiro ano, 68% das metástases diminuíram com a radiofrequência, 53% com o laser, né? Ele mostrou que a taxa de normalização da tireoglobulina foi em 71% dos casos quem foi submetido à radiofrequência e muito maior do que nas pessoas que foram submetidas à ablação com laser. E as pessoas que tiveram que se submeter a tratamento das metástases por radiofrequência foram submetidas a muito menos sessões do que aquelas pessoas que foram tratadas com laser, né? Esse é um trabalho que mostrou 221 pacientes, né? Mostrando a diferença entre cirurgia e tratamento com radioablação para metástase da tireoide, né? Eles tiveram 221 pacientes, o grupo de cirurgia, o grupo de radiofrequência. A taxa de recorrência livre de doença, a taxa de sobrevida livre de doença foi absolutamente igual nos 2 grupos. Não teve diferença na redução da tireoglobulina nos 2 grupos. E a taxa de complicações no grupo de cirurgia, aquele paciente que foi reoperado para fazer um esvaziamento de nível 6 ou qualquer outro lugar por causa de uma nova metástase, a taxa global de complicações foi bem maior no grupo que foi operado. Então, aqui mostrando um exemplo desse trabalho, essa daqui é uma metástase no nível 4, né, entre a traqueia e a carótida, né? Isso daqui mostrando isso no ultrassom, isso daqui na tomografia, aqui mostrando a resposta no ultrassom e a resposta na tomografia, o desaparecimento completo da lesão, 98 meses de segmento após a radioablação, né? Esse outro caso aqui, eles mostram um linfonodo também no nível 4, né, pelo ultrassom, um linfonodo até relativamente grande, que é captante no PET-CT, foi feita a radioablação desse paciente e ultrassons, mais ou menos 5 anos depois da radioablação, e o PET-CT feito 39 meses depois da radioablação, mostram a resposta completa da doença. Eles mostram aqui nessas taxas que tanto as complicações, tanto a eficácia quanto as complicações, a eficácia foi semelhante nos 2 grupos e o número de complicações foi muito maior no grupo que foi submetido
à cirurgia de resgate, né? Então, aqui alguns exemplos, esses casos também são do Dr. Espiesa, paciente com uma metástase grande, isso aqui são 3 meses após a radioablação dessa metástase, isso aqui 38 meses após a radioablação. 4 anos depois, a paciente, aparentemente com uma doença controlada, sem sinais efetivos de doença presente, né? Esse é um outro caso, mostrando uma metástase paratiroidiana, você vê a metástase é grande, né? Aqui, 1 mês após a radioablação, 3 meses após a radioablação, 6 meses após a radioablação e 18 meses após a radioablação, uma metástase grande, parece mais de um nódulo, com 3 sessões de radioablação, mas com uma resposta bem efetiva e o paciente aparentemente sem doença visível, né? E aí, a última discussão que eu acho que é importante é quando, que começou há pouco tempo, é uma coisa mais nova, quando indicar como tratamento primário para o carcinoma papilífero de tireoide, né? Então, existem alguns trabalhos. Eu acho que o trabalho mais importante que foi publicado, esse trabalho foi publicado esse ano, né? Um trabalho multi-institucional, onde você tem o pessoal do John Hopkins, o pessoal da Coreia, né? Onde eles avaliaram 174 pacientes que foram operados ou tratados com radiofrequência, que esse trabalho teve início em 2013 no John Hopkins e na Coreia, tá? 94 pacientes foram submetidos à cirurgia, à radiofrequência, 80 pacientes à cirurgia. Das cirurgias, 72 pacientes foram lobectomia, 27% tireoidectomia total e 66% dos pacientes sofreram algum tipo de esvaziamento, né? Não sei se só linfonoidectomia, esvaziamento nível 6 ou algum esvaziamento mais ampliado, né? Eles mostraram que, em comparação à radiofrequência, a cirurgia demorou muito mais tempo, teve um tempo muito maior de hospitalização e foi muito mais cara, né? Nos grupos, os índices de complicações foram baixos, né? Então, eles tiveram de paralisia permanente do nervo recorrente 2,5% e um hipoparatiroidismo 1,3%. Nenhum dos pacientes, isso daqui no grupo operado, tá? Nenhum dos pacientes do grupo que foi tratado por radiofrequência tiveram complicações permanentes. Isso aqui mostra que é bem interessante, né? Você vê tempo básico de cirurgia pela radiofrequência, né? O tempo total e o tempo para cirurgia. Perda de sangue, não dá pra... A hospitalização, 0 dias, para cirurgia, um total de 9 dias. E o custo ali variando de $1.832 para a radiofrequência e $2.355 para a cirurgia, né? Isso aqui, os números globais. E mostrando que em todos esses fatores o P foi significativo a favor dos pacientes que foram tratados com radiofrequência. O mais importante também é essa coluna deles. Quase todo o questionário de qualidade de vida deles favoreceram os pacientes que foram tratados com radiofrequência. Então, desde da estética até problemas físicos, problemas de dor de cabeça, de concentração, quer dizer, no questionário aplicado para esses pacientes, a qualidade de vida foi muito melhor naqueles pacientes submetidos à radiofrequência do que à cirurgia, né? E a curva de sobrevida absolutamente igual, sem nenhuma diferença significativa entre os pacientes que foram operados e os pacientes que foram tratados com radiofrequência, né? Esse outro trabalho é um trabalho que mostra os resultados de longo tempo para aqueles pacientes tratados primariamente do câncer de tireoide, né? Eles foram vistos, é um trabalho retrospectivo, foram em 29 pacientes, de 2008 a 2012, todos os pacientes submetidos à radiofrequência. Eles avaliaram o comportamento do ultrassom e da tireoglobulina no primeiro, terceiro, sexto e 12º mês após o procedimento e a cada 6 ou 12 meses depois do primeiro ano, né? Eles tiveram um volume de redução do tumor em 99,5% dos casos, mais ou menos.
Dos 46%, 46 tumores tratados, 42 pacientes, 91,3%, os tumores desapareceram completamente, né? Ou seja, esses trabalhos, e aí são trabalhos ainda pequenos, mas alguns já prospectivos, alguns já avaliando mais de 5 anos de acompanhamento, mostram que você talvez possa tratar o tumor primário, e aí vem algumas observações, não é todo, tem tamanho, volume, né, o tamanho da metástase também é importante, geralmente tumores menores que 2 centímetros, alguns autores até falaram em tumores menores que 4, mas são experiências pessoais com número de casos pequenos que não dá para a gente considerar, né? Então, aqui mostrando as curvas, né, tanto da diminuição do tamanho do tumor, tanto na sua maior dimensão quanto no seu volume, mostrando que no futuro, com melhor manejo dessa técnica, a tecnologia está evoluindo também, existem novas devices para proteger nervo, para você conseguir visualizar melhor sua agulha dentro do nódulo. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo. Talvez o tratamento primário dos nódulos malignos, estou falando de carcinoma papilífero da tireoide, possa ser realizado também por radiofrequência, né? E aqui é uns casos que eu vi, um caso desse na Itália, quando eu tive com o Dr. Carlos, Dr. Fernando Dias lá, de um anaplásico de tireoide, que a paciente não comia, não respirava e conseguiu viver 7 meses comendo e respirando com a radiofrequência. Mas isso aqui é um trabalho mostrando aqueles pacientes inoperáveis, né? Então, ele mostrou 16 pacientes inoperáveis, sintomáticos, eles foram submetidos à radiofrequência, teve um volume de diminuição do tumor significativo, houve melhora significativa da disfagia, da disfonia, da dispneia e do volume do tumor. Desses pacientes que foram submetidos, você só conseguiu a ablação completa em 6, incompleta em 9, e em um paciente não foi possível fazer isso. Das 15 lesões tratadas, 13 tiveram diminuição significativa da lesão. E a média de diminuição desse volume de um paciente inoperável foi de 50%. Não sei se vale a pena, se talvez só a paliação fizesse a mesma coisa, mas é importante mostrar que em alguns casos, inclusive a gente tem visto isso em outras áreas da oncologia, como por exemplo metástases ósseas, diminuindo dor, evitando fratura patológica, que você usa a própria radiofrequência como uma avaliação para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, aqui mostrando esse tumor recidivado em nível 6 do pescoço, terceira recidiva, paciente de 48 anos, jovem, foi feita a radiofrequência e depois de alguns meses você basicamente não conseguia ver a lesão num paciente que, eu não sei quais são os critérios, eu não vi, foi considerado inoperável nesse caso, né? Importante, isso é muito importante. A gente sempre, médico gosta de falar sobre valores e parece que a gente sempre é o guardião de quem paga pelos procedimentos. Mas, assim, isso daqui algo novo, foi o dossiê apresentado ao CoSaúde para tentar incorporar a radiofrequência no rol de procedimentos no Brasil. Então, isso aqui foi uma análise mostrando a população esperada de 2018 a 2023, o crescimento da população brasileira, quantos cânceres de tireoide são esperados nesse período, quantos nódulos benignos são esperados nesse período, né? E aqui, quantos pacientes vão ser operados nesse período dentro do sistema de saúde suplementar. Então, o que foi proposto no dossiê, né? Então, isso daqui é o que a gente tem hoje. Tudo é cirurgia. 0% de radiofrequência. Então, numa difusão conservadora, e você aumentando gradativamente as indicações de radiofrequência, e aí eu não estou falando que você deve indicar ou não, mas o que o mercado pode acontecer é no primeiro ano 5%, até chegar no quinto ano a 25% das indicações, né? E numa difusão otimista, e existem alguns lugares do mundo que essa previsão parece que vai ser realidade, porque eles já consideram como o tratamento inicial
ideal a radiofrequência para alguns nódulos benignos, chegar então à indicação em 5 anos, 50% de todos os nódulos benignos para radiofrequência ou para cirurgia. Vamos deixar bem claro, isso daí é o que foi aproveitado dentro do Conde de Saúde, isso daqui não é opinião minha, tá? Eu só estou mostrando para vocês o que tem na literatura. Bom, então, partindo desse princípio que seja verdadeiro, nós vamos ter, no primeiro ano conservador, 391 pacientes que foram submetidos à radiofrequência, chegando a quase 2.000 no quinto ano. Numa difusão otimista, no quinto ano nós podemos estar falando que metade de todos os procedimentos poderiam estar sendo realizados, isso tudo a gente está falando de doença benigna, por radiofrequência, né? E aí, extrapolando para valores, né? E aí são várias planilhas, por isso eu só estou apresentando no final, você poderia ter, numa visão conservadora, uma economia, né, dentro da saúde suplementar, nos primeiros 5 anos, de 115 milhões. Se você tiver uma difusão muito maior do procedimento e muito mais gente indicando, volto a falar, para tumor benigno, poderia ter uma economia de valores no sistema suplementar de saúde de cerca de 247 milhões. Né? O que foi apresentado no final, a coisa mais palpável, é que em 5 anos, se hoje a radiofrequência entrasse no rol do saúde suplementar, as operadoras iriam economizar em 5 anos cerca de 115 milhões de reais só com o procedimento. Lembrar que isso inclui exames, internação, inclui a possível necessidade de uso de hormônio tiroidiano durante 20 anos, 30 anos. Então, tudo isso foi colocado nesses cálculos apresentados para tentar a aprovação dentro do rol, né? Bom, e as conclusões rapidamente, que eu já passei o tempo, basicamente acho que para estética e cosmético não tem muita discussão. Ela tem uma excelente indicação, quando bem indicada, o resultado estético é melhor do que a cirurgia, apesar de muitas cirurgias a gente mostrar várias vezes, não fica cicatriz, não tem nada. Então, acho que aqui não tem muita discussão. Sintomas compressivos, eu acho que depende muito da conversa que você tem com o paciente, da ansiedade dele, da ansiedade do cirurgião, né? Os sintomas compressivos vão diminuir, mas eles vão demorar um pouquinho mais do que, por acaso, você fazer uma cirurgia. Então, acho que isso daí deve ser um papo aberto, uma coisa muito bem discutida entre médico e paciente. Lembrar, sempre ser honesto com o paciente, dependendo do sintoma compressivo, dependendo do tamanho do nódulo que você está tratando, esse paciente talvez tenha que ser submetido a mais de uma sessão de radiofrequência. Isso inclui custo, ansiedade, aumenta o potencial de complicações. Isso tem que ser discutido bem. Nódulo autônomo. Eu acho que o nódulo autônomo, pelos resultados que eu tenho, não tem como te mostrar tudo, eu estou falando pela literatura, ele vai ser uma aplicação bem legal, evitando, às vezes, uma cirurgia de uma doença funcional e com resultado da normalização do hormônio bem adequado, né? E para câncer, eu acho o seguinte, eu acho que o futuro vai dizer como é que a gente vai desenvolver a radiofrequência para câncer. Parece uma coisa muito promissora e eu não estou falando isso por causa da tireoide, eu estou falando isso porque ultimamente eu virei um devorador de artigos de radiofrequência e eu estou vendo o que está ocorrendo nas outras áreas da medicina. Então, bexiga, cólon, óssea, fígado, próstata, com resultados bem animadores. A gente também tem a imunoterapia, a gente tem quimioterapias novas, mas assim, eu acho que não é algo que você pode descartar. Parece que existe um futuro promissor, acho que tem que ter mais estudos, existe uma experiência maior, tem que ser mais disseminada, não ficar basicamente só na Ásia, o tratamento de câncer em si que eu estou falando, porque o tratamento de benigno está difundido no mundo inteiro, né? Mas hoje você vê um editorial da Orloff falando sobre o artigo do pessoal do John Hopkins, falando que aparentemente para nódulos até 2 centímetros malignos, os resultados são absolutamente semelhantes e comparáveis. Então é algo a se pensar. Volto a agradecer o convite, mando um abraço para os meus companheiros do nosso grupo e lembrar que esse grupo, Unifesp, Servidor Público Estadual e INCA,
estão engajados num protocolo de radiofrequência, a gente já operou vários casos, quer dizer, a gente já fez o procedimento em vários casos, esses casos estão sendo tabulados, era para ter sido publicado esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós tivemos que abortar o nosso protocolo, mas a gente vai voltar brevemente para acabar com o N que a gente se propôs a fazer e publicar os resultados que a gente teve. É isso aí. Obrigado, Fê. Uma aula excelente, como sempre, né? Aquilo que a gente queria escutar aí, você acabou falando. A gente tem algumas perguntas, Fernando, mas antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta minha mesmo para você sobre a tua aula aí, né? Primeiro, o que você acha de anestesia local e geral, né? Se tem algum caso que você faz com anestesia geral. Eu, no começo, acabei fazendo alguns casos com anestesia geral, por desconhecimento mesmo, por não saber fazer anestesia local, que não é tão simples, né? Então, eu queria a tua opinião rápida aí para ver o que você fala da anestesia geral e local. Duas opiniões. Não sei se eu não falei, mas naquela Tips and Tricks, está falando assim, um paciente muito ansioso e você não tem muita insegurança, faz uma sedação no paciente. Então, basicamente, eu acho que não tem indicação de anestesia geral, nem sedação, tá? Eu acho que é uma insegurança de quem começa a fazer, que acha que pode não dar certo, tem segurança para fazer anestesia, mas depois que você faz alguns casos, como é o seu caso, você sabe que é muito tranquilo, aquela anestesia pericapsular vai muito bem, o paciente não sente dor, e se sentir, você pode de novo anestesiar um pouco mais, como a gente faz. Meu amigo, os caras tiram um siso incluso com anestesia local, a gente não vai fazer uma ablação de um nódulo de tireoide. A verdade é assim, tem que conversar com o paciente também, essa é a segunda coisa. Paciente muito ansioso, eu não aconselho fazer com anestesia local. Aquele paciente muito ansioso, eu acho que pelo menos uma sedaçãozinha, mas assim, lembre-se, a sedação tem que fazer esse paciente falar. Você não pode sedar o paciente para dopar ao ponto de você perder o controle da voz desse paciente. É só dar um relax. O grande tchan desse negócio aí é que nem a cirurgia neurológica para epilepsia, sabe? É você ver o que está acontecendo. Então, você vai tateando o paciente, tá doendo, tá queimando, tá ficando quente, tô ficando rouco, tá me dando uma pressão aqui. Você vai tateando o paciente acordado. Então, eu acho que é bem tranquilo. E, sinceramente, é que a gente tem uma cultura de hospitalização muito grande no Brasil. Mas eu acho que isso daí é um procedimento que vai acabar indo para a clínica. Vai sair de hospitais. Fê, eu penso mais ou menos como você também falou. Eu acho que é mais a insegurança mesmo que faz isso com a gente, né? Outra pergunta a minha é, no Brasil, o que você acha do lance da gente fazer as 2 biópsias antes de fazer a radioablação? Se você particularmente ainda tem feito as 2 punções, espera os 2 resultados benignos ou aquele lance? Você está lá, você tem uma punção PAF2, você está vendo que a lesão é benigna no ultrassom. Você não faz a segunda punção e parte direto? O que você acha? Então, na própria revisão do pessoal da Coreia, eles não falam mais para fazer as duas, né? Então, se você tem um citopatologista que você confia, e o ultrassom teu, que aí é uma coisa importante, é todo característico de um BTZA2, né, de um nódulo benigno, você não precisa mais fazer 2 punções. E o que eu tenho visto nos novos artigos, esses artigos principalmente a partir de 2019, é que muitos estão falando que não há necessidade de você fazer uma segunda biópsia para confirmar se você tem um citopatologista que você confia e se o teu ultrassom é confiável. Entendeu? Acho bem respondido. Tem algumas perguntas do pessoal aí, Fê. O Juliano, nosso grande amigo, Juliano, gosto sempre de ressaltar minha dupla de cirurgia geral. Sofríamos junto lá, fazendo gastreia total, esôfago. Juliano perguntou, você respondeu isso bem na aula, mas não custa você responder pessoalmente para o Juliano, sobre os seus nódulos hiperfuncionantes, né? O que você acha disso, tá? Se você acha que o resultado é bom, a gente deu já alguns trabalhos que falam que é bem legal, acho que você comentou também, mas não custa você responder para o Juliano. Olha, assim, são vários trabalhos que estão mostrando resultados muito legais, né? E a gente sabe do problema dos nódulos. Que quando a gente fala magneto funcionante, né? A gente está falando, todo mundo está pensando em plúmero, mas não é verdade. Às vezes você tem alguns Graves nodulares, entendeu? E a gente sabe quais as complicações do Graves, principalmente o hipoparatiroidismo que sai de uma mão de
permanente de uma mão boa de 3 a 5% para 20% quando você opera um Graves, entendeu? Então, os resultados que eu tenho visto, Emerson, principalmente para esses nódulos hiperfuncionantes, são muito bons, com uma regularização do T4 muito rápida, entendeu? E, basicamente, sem complicação. Um dos medos era sangramento, mas não está tendo sangramento com a radiofrequência. Falar, né, você tem um nódulo hiperfuncionante, ele é mais hipervascularizado, a punção é mais perigosa, mas não é isso que a literatura está mostrando. Tanto que tanto a sociedade italiana quanto a sociedade coreana e a sociedade japonesa falou que é para indicar para nódulo hiperfuncionante. Legal. O pessoal também andou perguntando aqui sobre custo. Você deu um bom exemplo aí do teu custo, né? Que aumenta o custo conforme o número de sessões, parece meio claro, né? O preço básico de uma agulha, você tem noção? Então, o negócio é o seguinte, vamos falar em termos gerais. Uma agulha deve estar custando no mercado por volta de R$7.000, tá certo? A grande maioria das pessoas que nos veem, eles usam monitor de nervo e muitos usam energia, né? Então, basicamente, uma coisa compensa a outra, né? Eu não tenho dúvida que se você for fazer radiofrequência do jeito ambulatorial, sem anestesia geral, mesmo com o device custando R$7.000, que eu acho que vai cair esse preço, tá? É mais barato. O problema é que você tem que ser honesto com o seu paciente, Emerson. Isso daí não está no rol da ANS. Então, se você indicar mal, eventualmente você vai ter que fazer uma segunda, uma terceira sessão nesse paciente. E aí aquele custo que era X virou 3X, entendeu? E aí não compensa. Então, aparentemente todas, só tem 2 análises de custos que eu vi bem feitas, uma chinesa, que o cara me fala em yuan, não sei quanto custa o yuan. Aparentemente, você está falando de um custo, basicamente um custo de 35% a 40% mais barato que a cirurgia, entendeu? De modo geral. Agora, você imagina quando isso daí estiver dentro do rol da ANS. Aí o custo vai ser pulverizado, como foi com o monitor, como foi pulverizado com a energia. O TAC, um abraço para o nosso amigo Takimoto aí, perguntou para você, Fê, quantos casos você já fez, quanto tempo de segmento dos primeiros casos seus e qual a sua impressão particular sobre o método? Então, o nosso grupo fez 36 casos, o nosso em 8 meses é o nosso segmento, nós vamos completar um ano em outubro, não sei o quê, não teve nenhuma complicação maior, e todos os casos acima de 3 meses teve mais de 50% de redução. Só benigno, tá? Nós não fizemos nenhum caso de metástase, nenhum caso de maligno, e esses casos todos são protocolares, inclusive. Mais uma pergunta aqui do Carlos Alberto Barros. Como que você vê a possibilidade do convênio autorizar esse material para que seja feito num consultório sem internação? Se você acha que isso é possível. Eu, particularmente, acho que sim. Tá, vamos ver. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas tem um convênio, que teoricamente todo mundo fala que é um convênio de uma classe C, e que está autorizando, que chama Prevent Senior. O problema é que a Prevent Senior está autorizando para radiologista fazer, não é para cirurgião de cabeça e pescoço fazer. Entendeu? O que eles fazem? A Prevent Senior, ela é reconhecida pela deshospitalização. Ela não quer os pacientes dela internados. E que eu acho que ela está certa. Ela tem uma população muito idosa, né? E você sabe que o hospital para idoso não é uma das melhores coisas do mundo. E eles aprovaram, e eles viram um efetivo diminuição do custo quando o paciente tratado por radiofrequência do que pela cirurgia. Eu acho que é uma coisa meio inexorável. Não tem jeito. Na hora que isso entrar no rol da ANS, eu acho que isso tem que ser defendido, inclusive, pelos cirurgiões de cabeça e pescoço, que isso seja um procedimento ambulatorial. Se vai ser no ambulatório, da pequena cirurgia do hospital, ou se vai ser uma clínica que tenha toda a certificação da vigilância sanitária para fazer procedimento, me parece que é factível. Mais uma legal, Fê. Aqui, ó. Se você usa no adenoma de paratireoide. Não usei em paratireoide, e a gente, inclusive, teve um webinar que eu participei, que eu vi,
E a pergunta se repete, e a grande maioria das pessoas falam que o grande problema, o Emerson, você que faz muito bem ultrassom, primeiro, achar paratiroide com ultrassom, não é toda paratiroide, ela tem que estar bem grandinha para a gente aumentar. Então, eu acho arriscado e eu não vejo nenhum dos grandes grupos do mundo defendendo a radiofrequência para paratiroide. Tá. A gente já está acabando aqui, mas tem mais duas temas bem legais aqui, já para terminar. Qual a tua prescrição, né? A doutora Nelly pergunta, qual a tua prescrição pós uma radioablação, né? Isso aí é legal, que é um ponto de... Gelo anti-inflamatório e Novalgina, só. Tá? Mas isso é importante fazer. Sempre pegar uma bolsinha de gelo logo depois que fazer a radioablação e falar para o paciente ficar 1, 2 dias fazendo gelo no local. Aquilo diminui bastante o edema por causa do calor. Mais uma do IRIA, deve ser o IRIA 9. Sob o ponto de vista ético-profissional, o que fazer quando a gente recebe pacientes complicados por uma radiofrequência realizado por um não cabeça-pescoço? Acho que nós vamos cair na dentista de tudo aquilo lá. Olha, Nove, assim, tá terra de ninguém. Eu sou um defensor, eu acho assim, você não precisa brigar com o radiologista, você pode fazer uma simbiose. O radiologista muitas vezes sai fazer ultrassom melhor que a gente, mas assim, se você... Porque qual é a grande discussão da radiofrequência que eu vejo hoje, Emerson? As pessoas que estão defendendo a não realização da radiofrequência é porque não sabem fazer ultrassom, né? Mas você não precisa brigar, você não precisa ir aprender ultrassom. Pô, não estou com saco de aprender ultrassom. Pô, faz um bem bolado com um radiologista, com alguém que você confie, que faça bem ultrassom, e faça um procedimento junto, né? Agora, Leonov, o que você está me perguntando é terra de ninguém. Eu puxo a sardinha para a gente. Eu gostaria que essas indicações, né, independente de... Não é o IRIA 9, é o IRA da Paraíba. Eu conheço. Desculpa. Independente... A sacanagem foi minha. Independente dessa discussão, eu acho que, assim, existe espaço para todo mundo, e eu não quero discutir aqui com os radiologistas, não é isso, os radiologistas intervencionistas. Só que, assim, a indicação da cirurgia é nossa, a complicação, a barra, se der complicação, é nossa, entendeu? Eu acho que você pode ter uma simbiose. Agora, você falar, o cara tem, no Brasil, infelizmente, você tem diploma de médico, se você quiser abrir a cabeça de alguém e fazer um aneurisma, você faz. Não tem o que fazer. Então, esse cara que não está habilitado e fez um procedimento por radioablação e teve problema, ele tem que responder como qualquer outro médico, por imprudência, imperícia e negligência. É isso que vai acontecer. Mas você não vai conseguir fazer uma reserva de mercado porque você é cabeça e pescoço. Eu concordo com você, né? Eu acho que não tem tanta dificuldade para a gente fazer. Acho que não existe uma reserva de mercado e isso aí a gente tem vivido, né? Dia a dia, os dentistas vivem isso com harmonização facial, a gente pega, quem faz crânio-maxilo sabe disso, pega a complicação de A, complicação de B, a gente acaba resolvendo por uma questão humanitária muitas vezes, né? Não tem como você... Não vai conseguir regulamentar isso nunca, tá? A gente vai teve alguma regulamentação agora com os dentistas sobre vários procedimentos que eles não podem fazer, mas vai ter dentista e vai continuar fazendo, entendeu? Exato. Fê, última pergunta para a gente acabar, que já foi bastante... passar um pouquinho. Quer saber o volume mínimo para você fazer a radioablação, o volume mínimo do nódulo, e se você, quando tem um nódulo muito grande, se você aproveita na mesma sessão, faz só o grande ou faz os menores também, como que você faz essa separação de saber se você pode fazer mais de um nódulo ou não? Eu acho que, assim, primeiro, volta a falar, a indicação da radioablação é a mesma indicação que você faria para cirurgia de um nódulo benigno. Então, você vai falar, pode fazer para um nódulo de 2 centímetros? Você indica cirurgia para um nódulo de 2 centímetros num paciente que não tem sintoma, não tem aparência, é estético, BTZ 2? Não, nenhum guideline fala que você precisa operar. É diferente, por exemplo, uma menina magrinha com nódulo de 2 centímetros no istmo que ela quer operar por causa da parte estética, são coisas diferentes. Então, as mesmas indicações que você faz para uma cirurgia de nódulo benigno na tireoide são as mesmas indicações que você vai fazer para a radioablação. Eu aconselho que você não pegue, quem queira começar a fazer, não pegue nódulos muito grandes para iniciar o tratamento. O ideal são nódulos de 12 a 20 ml de volume para você começar a pegar a mão no negócio, né? A discussão para nódulos menores, gente, não é para nódulo benigno.
É para se um dia, eventualmente, a gente vai tratar câncer ou não por radiofrequência. Tá? E para tratar esses nódulos pequenos, você tem que lembrar que a técnica muda um pouco. Primeiro, você vai fazer uma radioablação praticamente de toda a cápsula do câncer. Não é igual ao nódulo benigno, que você chega pertinho. Não, você vai ter que chegar na cápsula do câncer. Por isso que você tem um índice de complicação maior. E agora, você tem vários novos devices, né? Inclusive o Baek escreveu um artigo agora muito interessante, que você tem agora a chamada ponta de 270 graus. Não sei se você já viu isso, o Emerson. Então, você só joga energia assim. Para baixo não vai. É que nem o ultracídio. A parte de baixo não esquenta. Então, se você está com o nervo aqui, você usa só a parte de cima para fazer um triângulo de 70 graus. E o mais legal de todos é o Guide lá. Então, eles têm um sistema por inteligência artificial que faz uma linha, como se fosse um laser na tireoide, falando, a agulha está aqui, pode ablar, não pode ablar. Então, eu acho que assim, para você fazer a ablação de nódulos pequenos, não se justifica para benigno. Para nódulos multinodulares, se você tem a mesma indicação e você está seguro, pode fazer tudo numa sessão só. Mas assim, não comece com nódulo muito volumoso. Vai ser muito mais demorado, vai ser mais doloroso e, eventualmente, você vai ter que reoperar ou refazer o procedimento em muito mais gente. Aprenda o procedimento primeiro para depois indicar com mais tranquilidade. Acho que não tem segredo tão grande de fazer o procedimento. É claro, você precisa ser formado, ter alguma instrução, seja como queira, né? Que nem você foi atrás e fez lá na Itália e faz muito bem. Mas eu acho que a gente tem que, se quiser fazer, tem que se preparar como tudo, né? Queria te agradecer demais aí a tua disponibilidade, a tua participação com a gente, Fê. Você é um cara sempre muito presente na sociedade, presente na formação dos residentes. Seus residentes te amam, a gente tem exemplo claro disso, né? A gente opera que ela sempre fala muito bem de você, que é a Maíra Leira. A gente te ama também, gosta muito de você. Muito obrigado. Sem palavras pelo que você faz pela sociedade, fez por nós. Você é um cara nota 10 e Emerson, para fazer o perder. Eu tenho que te agradecer, mas você não vale, entendeu? Você é meu amigo há muitos anos, é muita viagem junto, é muita zona junto, entendeu? Não dá, entendeu? Mas assim, eu agradeço mesmo. Quem me conhece sabe, eu quero deixar bem claro, eu sou um entusiasta das novas coisas, mas eu só uso o que eu acho que é bom. Eu não uso nada que eu ache, por exemplo, Mivate. Aprendi, fiz. Minha opinião pessoal, Toetiva não vai pegar, operar tireoide pela boca não vai pegar. É minha opinião pessoal. Todo mundo fala em mim sobre a curva de aprendizado. Eu acho fácil o procedimento, não acho difícil. Mas não vejo muito nexo no procedimento, não consigo entender aquilo, né? Então, inclusive, acho que se bate, por exemplo, a nódulo benigno com radiofrequência. Então, se eu não quero ter cicatriz, eu vou meter um negócio na minha boca ou eu vou meter uma agulha no meu pescoço? No meu pescoço eu meto agulha, entendeu? Então, não consigo ver muito nexo e o grande fator que corrobora com isso é que a radiofrequência hoje é feita em praticamente todos os continentes e em todos os países. Tem protocolos para vários tipos de tratamento de vários outros lugares que não a tireoide. E a Toetiva continua basicamente limitada àqueles lugares que começou e se desenvolveram e os grandes serviços de cabeça e pescoço do mundo não adotam o procedimento. Então, eu vim aqui falar, eu não estou falando para fazer radiofrequência ou não fazer, eu só acho que realmente, se você for estudar oncologia, é uma realidade na oncologia, a radiofrequência hoje. Eu acho que ela vai ser uma coisa muito utilizada na tireoide. Vai ser um filão isso daqui na tireoide, entendeu? Tanto do ponto de vista de tratamento e para quem se preocupa tanto do ponto de vista monetário, inclusive, tá certo? E eu só vim dar essa aula e botar os prós e os contras do procedimento, porque eu acho que essa tecnologia em si é muito boa, né? Do mesmo jeito que eu sempre defendi o robô. Eu acho que o robô não é adequado para a cabeça e pescoço. Mas a era robótica é inexorável. Você tem que aprender a mexer com o bicho. É inexorável. Entendeu? Então, infelizmente, eu não tenho um robô que eu possa fazer laringe. Eu adoraria que aquele robô fosse até lá, bonitinho, né?
Nós não temos dinheiro para comprar um Magic Robotics. Então, eu acho que a radiofrequência, e você sempre foi um defensor, eu quero deixar bem claro, cirurgião moderno hoje de cabeça e pescoço, eu acho que tem que aprender a fazer ultrassom. O ultrassom faz parte do exame complementar do seu paciente. Do mesmo jeito que você sabe fazer nasolaringofibroscopia, você tem que aprender a fazer um ultrassom adequadamente. Isso não sou eu que falo, tá? Isso é o que o cirurgião na Europa faz, o cirurgião nos Estados Unidos faz. Todos os cirurgiões hoje de cabeça e pescoço no mundo, eles fazem o seu próprio ultrassom para definir tratamento, inclusive antes da cirurgia. Então, eu acho que o procedimento é bom, não é uma defesa, não tem nenhum conflito com a empresa. Existem outras empresas que vão entrar no Brasil, mas eu acho que é uma coisa a se pensar e se observar e ao invés de tentar discutir com os radiologistas intervencionistas, fazer uma joint venture para todo mundo ficar feliz com essa história. Fê, surgiu só mais uma pergunta, achei um pouco interessante, do Irá também, nosso amigo lá de Campina Grande, chefe da residência de cirurgia geral da Universidade Federal de Campina Grande, um cara muito legal. Ele está perguntando assim, numa lesão sólido-cística, 70% sólida, 30% cística, se você opta por fazer a alcoolização primeiro ou radiofrequência de uma vez? Não, eu opto por aspirar a área cística e fazer a ablação da área sólida. Né? O Carlos fez uma com sólido cístico, quase 50/50, e o cara respondeu muito bem. Mas assim, se você tiver uma área cística bem fácil de você aspirar, aspire o máximo de cístico que você puder e faz a radiofrequência. Agora, misturar a alcoolização com radiofrequência, acho que não tem nem na literatura alguma coisa do gênero. Mas não vai dar certo, não. Vai dar rolo. Botar álcool Olha, vai pegar fogo, hein? Álcool com radiofrequência vai pegar fogo. Não, mas não é brincando. Esses são os protocolos, né, das lesões mistas, das chamadas lesões mistas. Você evitar ao máximo as áreas císticas e quando você puder aspirar, deixar só na área sólida para você fazer a ablação dessa área. Tá joia. Queria te agradecer de novo e encerrar aqui a nossa sessão. Muito obrigado. Nós tivemos aí... Vocês estão escutando o Rudi Sarzo latindo, que está correndo atrás do meu filho, desculpa. Quanto foi? O Rudi Sarzo não é só o baixista do Ozzy, né? O Rudi Sarzo é meu cachorro, né? E quanto foi o nosso time? Tava 1-1 até agora. E tenho o grande prazer de poder estar aqui com a gente. 2-1, tá? 2-1, Fê. Pra quem? Acabou. O Corinthians. Pra quê? Pra nós. O técnico tá... Queria agradecer muito o convite de novo, mandar um abraço grande para o pessoal da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, para todos que me tiveram o saco de me assistir. Acreditem, o procedimento é legal, mesmo que você não queira fazer, vai aprender, vai olhar alguém fazendo, os resultados são animadores e estão à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, espero que vocês tenham aproveitado aí o nosso colega, o nosso amigão, e fiquem todos com Deus, até a próxima, até logo. Um abração.